A sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, além dos pedidos tradicionais de moção, teve um requerimento do pastor Luciano pedindo que a Prefeitura explique os motivos das moções que são enviadas pelos vereadores, já chegaram a mais de 740 nesta sessão, o motivo delas não estarem sendo atendidas, como elas estão, como estão o andamento desses pedidos e o porquê ainda de não terem sido atendidos esses pedidos em sua quase totalidade. Esse assunto foi trazido pelo pastor Luciano, que também foi apoiado pelos vereadores da Ponte, Maurício Lopes, que lembraram que essa é uma questão que já vem sido alertada há várias sessões, os pedidos de serviços a serem realizados aqui na cidade. Também foi lembrado aqui na sessão de hoje a respeito das reclamações. Alguns vereadores falaram que não estão se sentindo confortáveis com as reclamações que vem sofrendo por parte de alguns servidores públicos. A doutora Cláudia levantou esse assunto, o da Ponte também falou que essas reclamações de alguns servidores que estão nos ofendendo nas redes sociais não contribuem em nada e que se eles estão apoiando apenas o Maurício Lopes, que o Maurício Lopes vote a favor deles, então que eles contem só com o Maurício Lopes, isso dito pela doutora Cláudia hoje na sessão, por conta de toda essa pressão para que eles votem a favor da abertura da comissão processante. Lembrando que o primeiro pedido de comissão processante foi rechaçado pelos vereadores, eles não aprovaram e depois disso houve muita reclamação sobre eles e ofensas em redes sociais e por isso essas reclamações. Então esse é o resumo do que houve aqui na sessão da Câmara. Depois, ao final da sessão, conversei com o Maurício Lopes e com o pastor Luciano justamente sobre esses assuntos. Vereador, a gente trouxe à tona aí muitos fatos recentes a respeito do problema dos servidores municipais, inclusive servidores chorando aqui com corte de salário. Como é que está essa discussão aqui na Câmara, o senhor que está na comissão dos servidores públicos, como é que está o andamento dessa situação dos servidores públicos que estão sofrendo aí com esses salários atrasados? Na verdade a gente assumiu agora a comissão que foi recentemente criada, a Comissão de Servidores Públicos, e eu estou programando junto com os dois vereadores que compõem a comissão uma audiência pública para a gente poder dialogar tanto com o Poder Executivo, com os representantes dos servidores, que é o sindicato, e todas as pessoas interessadas, para a gente discutir, na verdade, a real situação do município e as medidas que o Executivo precisa tomar de imediato para que a gente possa tentar contornar esse grande problema que vem aterrorizando os trabalhadores da nossa cidade. A gente vê que a doutora Cláudia, o da Ponte, tem reclamado de algumas pessoas que vêm falando, cobrando deles em redes sociais, enfim. E ao mesmo tempo dizendo que não é de interesse afastar o prefeito. Seria de alguma forma interessante que se fizesse uma investigação, mesmo que se afastasse o prefeito, como a própria comissão processante permite, não afastar o prefeito e investigar? Eu entendo que sim. E eu queria aproveitar essa oportunidade, mais uma vez, falar para os servidores que a estratégia está errada. Como eu coloquei já 2 vezes aqui no plenário, existe um conflito de interesses na questão política como um todo e, infelizmente, tem pessoas aproveitando da fragilidade dos servidores para tirar um proveito político disso. E em contrapartida, no meio disso tudo, atacando os colegas vereadores. Já por 2 vezes eu falo no plenário, essa não é a melhor alternativa. Isso vai desagregar. E, na verdade, já está mostrando, com o posicionamento dos vereadores na sessão de hoje, que realmente está desagregando. Porque a gente tem uma processante protocolada na Câmara, nenhuma decisão ainda foi tomada, porque a gente está seguindo os trâmites que a lei determina, mas já tem pessoas fazendo críticas nas redes sociais, principalmente, do posicionamento de vereadores, e isso é ruim demais. Eu queria colocar que, apesar de eu ter o meu posicionamento de oposição do prefeito, se nós tivéssemos hoje 11 vereadores na oposição do prefeito e tivesse um vereador só na base do governo do prefeito, eu iria respeitar a posição dele. É uma casa política, democrática, nós temos que respeitar o voto de cada um. Agora, mais uma vez eu deixo esse apelo a todos os servidores, trabalhadores. Gente, não é um momento de ficar fazendo isso. Essa não é a postura correta. O momento é de vir procurar o apoio do parlamentar. Procura de gabinete em gabinete, convença o vereador a levantar essa bandeira junto com a gente, porque o Maurício Lopes sozinho não resolve esse problema.
Pastor, hoje o senhor fez esse pedido à Prefeitura, requerendo saber o motivo e a situação dessas moções, esses pedidos dos vereadores a respeito de vários serviços que precisam ser realizados na cidade e outras situações. O intuito realmente, aliás, qual o intuito maior e o que o senhor acha que vai voltar aí da Prefeitura? O que acontece? Temos muitas demandas. Nós, vereadores, estamos andando nas comunidades, nós estamos andando em vários lugares e estamos recebendo reclamações, demandas. Essas demandas nós fazemos com moções e mandamos para o Executivo. São 700 e poucas moções. Então eu estou pedindo ao Executivo que me explique, que explique a esse plenário, o que está acontecendo, por que as moções não estão sendo resolvidas. A limpeza de rua, asfalto, luz, iluminação, para as pessoas terem uma segurança. A gente anda em lugares escuros que não tem iluminação. Então a Prefeitura, com esse voto, eu te peço que a Prefeitura nos explique, para mim explicar às pessoas quando na rua. Fala assim, tá assim por causa disso, disso e disso. São 700 e poucas moções. Tu vê que a Câmara, em 6 meses, está trabalhando, está fazendo um trabalho dela, trazendo as demandas para cá, colocando aqui em plenário, em votação, e tudo é unânime, porque sabe a necessidade do povo. Agora, o Executivo tem que nos explicar o porquê que não está fazendo o trabalho. E a gente tem essa situação até envolvendo os trabalhadores que cumprem esse serviço, estão sofrendo aí com corte de salários. A gente teve aqui alguns funcionários chorando porque tiveram um corte de R$110 recebendo no mês inteiro, com corte dos seus salários. Como é que o senhor está vendo essa situação? Como é que a Câmara está se articulando? A gente até falou com o Maurício Lopes Cristo, vai pedir uma audiência pública, e o senhor da sua parte, como está vendo essa situação, acompanhando o sofrimento desses servidores? Na verdade, se a pessoa trabalha, ela tem o direito de receber. Isso aí, ela tem todo o direito. Por quê? Ela paga a luz, ela compra o remédio em casa, tem um aluguel dela e o alimento. E tem as crianças para sustentar, tem senhoras também de cama que depende daquele remédio, daquele saláriozinho. Ficando sem receber, é difícil. Eu tenho andado por aí, tenho visto que muitos trabalhadores não têm recebido aquilo que lhe é de direito. Porque, de fato, a pessoa tem trabalhado. E se ela trabalha, como diz, o trabalhador é digno de ter o salário. Então, a gente está vendo isso com atenção, estamos atentos, a Câmara está atenta para isso, para que não seja feita nenhuma injustiça àqueles trabalhadores. Porque se eles trabalham, eles merecem o salário deles. Então, a gente vai se reunir, vamos conversar, dialogar, para que isso venha a ter um ponto final. Agora, a respeito de comissão processante, o assunto que tem tomado muito tempo aqui, o pessoal falando muito a respeito disso, muita gente cobrando, e alguns vereadores falando a respeito de não querer afastar o prefeito. Mas, ao mesmo tempo, na opinião do senhor, que foi quem deu parecer ao andamento dessa comissão processante, ela poderia até ocorrer sem mesmo o afastamento do prefeito, mas que teria o efeito benéfico de investigação? Sim. A comissão, pelo requerimento, pelo que foi aprovado aqui na Câmara, a CCJ, ela vê a admissibilidade na parte de documentação. A documentação está ok, foi para frente. Agora, é claro, eu vou votar com o meu juízo. Se tecnicamente comprovar que de fato e de verdade o Executivo tem que ser afastado, tem que ser afastado. E se não tem que ser afastado, não vai ter que ser afastado. Tudo vai depender agora que demos entrada, foi para a mão do Executivo, ele vai ter ampla defesa, vai chegar até a gente e vai analisar. Então eu vou votar com a minha consciência. Se de fato ele tem que ser afastado, vai ser. Se não tem que ser afastado, não vai ser. Então vou ser técnico, justo naquilo que eu for ler e que chegar nas minhas mãos.